Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Papo Tech. Hoje estamos aqui com o PH de novo. Tudo bem, PH? Tudo bom, Gus? Obrigado pela presença. Obrigado. Estou substituindo o Caio hoje. Vamos em frente. Novamente. Vai ser melhor de novo, então, ainda. Vai ser muito melhor. Muito bem. Hoje a gente está com o Fabiano Brito. Ele é CEO da Authenticare. Vai estar batendo um papo aqui com a gente sobre cloud e outros assuntos. Muito legal. Obrigado pela presença, Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado a vocês. Legal. Ô Fabiano, eu queria entender um pouco de você. Você está na jornada agora da Authenticare e nessa pegada de cloud que a gente está falando. Eu queria entender um pouco do seu histórico. A gente teve até agora um papo falando de gerações, geração Z, geração de liderança. Como é que você entrou no mundo de TI e como é que a gente chegou no momento atual? Cara, legal. Eu sou da geração A, assim, bem do começo, dos primórdios. Geração né? bytes. Bytes, né? Cara, eu acho que dá para dividir a minha trajetória, assim, acho que 4 etapas principais, assim. A primeira, eu sou de Suzano, interior de São Paulo, acho que Grande São Paulo, interior ali. E eu comecei como office boy, um guarda-mirim que eles falam lá, né? Então fiz o curso de datilografia que a gente estava brincando aqui há um tempo atrás. E lá já fui para trabalhar como office boy para a área de tecnologia de uma multinacional japonesa. Então nessa época eu já tive a oportunidade de começar fazendo suporte, formatando máquina, montando computador. Paralelo a isso, eu já fui aprender programação. Mexendo com muito disquete, não é isso? Disquete. Não, eu cheguei a ver os cartões perfurados sendo carregados de um lado para o outro lá. E nessa época eu me virava de tudo quanto é jeito, fazia vários freelas. Então eu estava com 13, 14 anos, tinha minha carteira assinada e já estava tendo contato com a tecnologia. E nisso eu fiquei um tempo na minha carreira em multinacionais, já com cargos de liderança, já entrando em tecnologias mais que foram já hype, assim, como SharePoint, outras coisas. E daí eu tive minha primeira passagem pelo Grupo F-Câmara, rapidamente ali na fundação do grupo, junto com o Fábio. Fiquei 2 anos lá e depois a gente se separou, deixei minha parte ali com ele e fui para outras consultorias concorrentes ali da F-Câmara. Eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos internacionais, muito na tecnologia Microsoft. Ali eu me aproximei muito da Microsoft, na parte de parceria com a Microsoft. Saindo essa etapa, ela termina 5 ou 6 anos depois, comigo voltando para o Grupo F-Câmara, já numa posição de diretor de inovação, criando uma área para ter essa proximidade com a Microsoft. Nesse momento, a Microsoft estava virando o canhão para cloud, para o Azure e tudo mais. E aí a gente decidiu pegar essa área de inovação e direcionar para isso também. E aí começaram a surgir as primeiras oportunidades de vender nuvem, né? De fazer migrações e tal. Isso foi indo quando foi ali, acho que 2018, a gente entendeu que isso era um business à parte. Nós já tínhamos uma quantidade de clientes, uma quantidade de faturamento, de profissionais especializados em nuvem que fazia sentido transformar isso numa empresa. E foi aí que a gente fundou a FC Nuvem. Eu fui o CEO da FC Nuvem até 2022. Em 2022, eu fiz a minha nova saída do Grupo F-Câmara, vendi minha participação para os meus sócios, fiz um tempo de no compete, que foi com bastante flexibilidade, eu pude dar algumas consultorias, trabalhei um tempo, praticamente 1 ano, num parceiro Google, e aí conheci um pouco de como funcionava a relação com a Google, conheci muito dos produtos da Google para cloud. E agora, no final de 2023, eu resolvi fundar a minha empresa, a Authenticare, que é uma empresa de cloud, como foi a FC Nuvem, muito baseada ali, por enquanto, nos produtos da Google, né, de cloud. É essa. Minha trajetória está nesses pilares. Muito legal. Aí. Assim, cloud não é novidade mais, mas a gente tem empresas ainda em diferentes níveis de maturidade ou de adoção, né? Sim. Como é que você vê essas tendências de adoção de nuvem ainda e a dica para quem está ainda numa jornada de adoção? O Brasil ele é um continente. Assim, a gente tem várias realidades aqui dentro. Eu tive uma oportunidade nesse período de não compete de passar por uma consultoria que o foco dela é data center. E, cara, é impressionante. É impressionante a quantidade de empresas, quando a gente está falando centro-oeste brasileiro, norte, que ainda investem muito dinheiro para construir seus próprios data centers. Infraestrutura própria, Infraestrutura própria, antiga mesmo, né, de servidores e isso tudo. ainda existe e existe muito dinheiro em cima disso. Já para as empresas que já entenderam as vantagens de ir para a nuvem,
elas estão em vários estágios diferentes, mas a grande maioria ainda é o desafio do IaaS. Ainda é o desafio da infraestrutura, de, ao invés de ter aquele servidor físico, ter aquele servidor virtual. E ela está começando a entender, principalmente que agora a gente teve como se fosse um tiro mesmo com relação à inteligência artificial, que criou uma lacuna imensa entre quem já estava no data center físico e para quem está ainda como infraestrutura, como serviço. A distância que ficou entre essa empresa, ela já estava sendo vista como uma empresa tradicional mesmo. Está na nuvem, mas está usando só a infraestrutura. E aí tem um caminho longo para ela sair daqui e chegar onde ela pode tirar o máximo da vantagem do que já tem disponível de tecnologia. Ela tem os benefícios ali da elasticidade e tudo mais, mas as questões de inovações tecnológicas acabam ficando para trás. Acaba ficando para trás. Você consegue ter muitos controles, você consegue ter uma segurança melhor, uma recuperação de desastre melhor, elasticidade, alta disponibilidade. Você não tem aqueles problemas do data center físico que você precisa cuidar. Mas ainda é um data center. E o que você acha que impede ou que está postergando essas empresas a fazer essa adoção de uma forma mais prática, mais intensiva, vamos dizer assim? Eu acho que, em primeiro lugar, é conhecimento. Eu acho que junto com o conhecimento vem uma série de dogmas. Então, você ainda escuta muitos CIOs dizerem assim, olha, isso aí que eles fazem na cloud eu já fazia há 30 anos atrás com não sei o quê. Então, mas por erro de contexto, por não saber o contexto de uma cloud, por exemplo. Por não entender ainda, por simplesmente querer se manter numa zona de conforto, querer ter uma segurança daquilo que está, a princípio. Ele acha que está no controle dele. Porque, teoricamente, zona de conforto já está não sendo mais. Já não é mais. Tem o desafio também de entender como você não tem um desperdício econômico. Então, você precisa ter uma arquitetura muito coerente, tem que ter um projeto ali para você não fazer besteira e gastar mais do que deveria. Tá? Mas eu acho que são esses: conhecimento, dogma e custo. Não é barato. O cara, se ele já está ali numa arquitetura monolítica, num data center físico, fazer essa jornada exige investimento. E aí alguém precisa mostrar para ele, ou ele precisa se ajudar a entender vantagem, que esse custo se paga. Tem um retorno desse investimento. E não são poucos os casos de quem fez uma jornada na nuvem sem se preocupar muito com FinOps e se tornou um caso de fracasso, né? Às vezes eles podem se espelhar só nos casos mais difíceis, assim, né? Conheço muitos casos como esse, em que os custos disparam, não existe um mínimo de controle, qualquer um pode criar o que quiser lá dentro daquela cloud e quando ele percebe, ele já não consegue mais baixar aquilo e tal. Eu acho que FinOps é um ponto legal para a gente entrar um pouquinho mais. Sim. A gente já fez até um podcast sobre FinOps, mas seria legal ouvir de um especialista que trabalha com cloud, que faz essa gestão. Cara, até para todo mundo ouvir, entender um pouquinho mais, quem está ouvindo agora, o que é um FinOps, o que é esse serviço, quais são os benefícios de trabalhar com FinOps, com o conceito do FinOps. O que você pode apresentar um pouquinho para a gente? Então, basicamente, você ter uma operação que seja coerente com aquilo que você realmente precisa e você ter uma série de controles, de governança, de práticas para se manter dentro daquilo que foi especificado. Com uma prática de FinOps, você provavelmente vai ter orçamentos definidos, você vai ter toda a sua infraestrutura, os seus serviços na cloud tagueados e mapeados conforme aquele orçamento, você vai ter uma série de alertas, você vai ter profissionais que proativamente estão olhando para a sua infraestrutura, vendo o que pode ser otimizado, recursos que não estão sendo utilizados. Então, é um conjunto de práticas que visa garantir que você vai ficar dentro de um orçamento definido. Hoje, praticamente todas as plataformas, todos os players já oferecem uma série de ferramentas. O que a gente vê é que o cliente muitas vezes não tem tempo, não tem disponibilidade de alguém para estar olhando aquilo. E aí ele busca ou uma empresa que oferece um serviço especializado nisso, de alguma forma ele vai implementar essas práticas. Eu diria que se ele não fizer isso, essa conta só vai crescer. Ela só vai crescer, é certo que ela só vai crescer. E é um conjunto de habilidades que tem que ser trabalhado, né? Às vezes, quando você está na infraestrutura física, você está estanque ali, você não vai gastar mais do que você já tem, mas se não tiver na elasticidade da cloud sem essa visão, vai acabar tropeçando, né? Vai acabar tropeçando. Então, é uma prática que exige que ele esteja o tempo todo ali, averiguando o que está sendo gasto, otimizando, aperfeiçoando, trocando por novos recursos que foram disponibilizados por aquele player.
É isso. Eu acho que tem que aculturar, né? Tem que aculturar. Então é algo que todo mundo tem que estar vivenciando, aquele conceito de vamos olhar para a cloud, vamos olhar o que está sendo feito, né? E sempre buscar, de fato, maior eficiência, maior eficácia dentro da solução ali da plataforma. É né? isso aí. É Legal. isso aí. Show de bola. Só complementando, é uma ilusão imensa do CIO que pede uma proposta, seja de AWS, seja de GCP, seja de Azure, para um player, para um parceiro qualquer desses fabricantes, que ele leva um desenho estático de uma arquitetura e fala assim, eu quero saber quanto isso aqui custa. Até aí, tudo bem. Agora, acreditar que esse custo é algo constante, não vai acontecer. Se o CFO aprovou aquilo ali para ele como orçamento, já está errado. Não é por aí. Concordo. E quando a gente fala muito da galera no modelo de infraestrutura tradicional, sem ser cloud, etc., como que você enxerga esses silos, vamos dizer assim, onde você precisa hoje estar imbuído na questão de inovação, de novas experiências, novos produtos, novas soluções? Você acha que essa questão da infraestrutura mais tradicional, ela impacta em alguma coisa? Ela dificulta o processo de inovação? Como que você enxerga isso? Cara, eu entendo que impacta bastante. Tem uma série de vantagens que um ambiente em cloud pode trazer aí. Tanto do ponto de vista de provisionar, pensa que você tem que fazer deploy de novas funcionalidades com muita frequência, com muita agilidade. Imagina você ter que precisar trocar uma máquina para poder fazer aquilo acontecer. Né? Então, o ideal, quando eu penso num ambiente ágil, é um ambiente em que a infraestrutura já pode ser provisionada via código. Que a infraestrutura ela é criada conforme a necessidade do negócio. Então, ela também está dentro dos conceitos de ágil, do conceito de eu entregar valor, o máximo de valor ali, o mínimo de esforço, o mínimo de gasto. Então, a empresa, quando está pensando num ciclo de desenvolvimento ágil, numa cultura ágil, ela também deveria pensar na cloud dela ser ágil, ou seja, na infraestrutura, nos serviços, de ter uma cloud para ela aproveitar tudo que for de API que está disponível lá para conseguir desenvolver mais rápido. Então, são duas coisas que estão completamente conectadas hoje. Eu não consigo imaginar um desenvolvimento de um novo produto SaaS que ele não nasça numa cloud hoje. Entendi. Não, bacana então. Deu para entender bem. Fabiano, e o que é infra as code para quem não conhece, não está habituado com o termo? Legal. Até a galera pode dar uma pesquisada em Terraform, Jenkins. Cara, isso é muito legal, porque conforme a gente foi pensando muito em microserviços, em computação distribuída, muita coisa foi automatizada para o deploy. Né? Então, aquela ideia de eu entregar apenas uma funcionalidade ali sem ter impacto no resto, também trouxe a possibilidade de eu construir as aplicações e construir o código que entrega a infraestrutura para aquela funcionalidade ou para aquela aplicação. Então, quando a gente está falando de infraestrutura como código, a gente está falando de eu scriptar mesmo, deixar os scripts prontos que vão criar a máquina, ou aquele ambiente, aquele banco de dados, aquele recurso de infraestrutura, de segurança, seja o que for, para aquela funcionalidade. Então, o operador, ao invés de ele clicar no wizard ali e fazer manualmente e esquecer disso depois, ele codifica a infraestrutura. Ele codifica. E quando a gente está falando de DevSecOps, esse tipo de coisa, na especificação do desenvolvimento, você já pensar na segurança, inclusive, e já colocar como infraestrutura, como código, o deploy também daquele recurso de segurança específico para aquela feature. Entendeu? Então, você consegue amarrar de ponta a ponta. Legal. Acho que infra as code hoje em dia não dá para dizer nem como uma boa prática, já é fundamental até para ter observabilidade do que foi instanciado, em que data e tudo mais, né? Exatamente. Quando a gente pensa em observabilidade, entra essa questão de eu olhar para indicadores de negócio. Então, você pensa, o cara está desenvolvendo ali, ele tem uma funcionalidade para desenvolver que tem impacto em algum indicador de negócio para aquela empresa. Ele já faz também, porque é como a gente fala, vou fazer um desenvolvimento orientado a teste. Eu já faço um desenvolvimento também orientado para o monitoramento. De eu já criar aquele indicador dentro do monitoramento que vai acompanhar aquele índice, aquele KPI de negócios daquela empresa. E é bom também porque você acaba gerando padrões, né?
Então você já garante que toda nova máquina, toda infraestrutura que sobe, já sobe no padrão, já sobe no modelo, já sobe com tagueamento, já sobe com tudo que precisa. Exato, né? com tudo que precisa. E aí a gente está falando, está conectando o FinOps, que a gente Exato. falou agora há pouco. A gente está falando da infraestrutura como código, a gente está falando de segurança, de dados, de tudo que vai estar acompanhando aquele código, aquela funcionalidade nova que vai estar sendo entregue. Perfeito, muito bom. E aí a gente fecha esse ciclo de desenvolvimento ágil, né? E quando já falando um pouco mais técnico, né, como a gente foi agora, qual que é a principal preocupação que você enxerga que um líder técnico ou esse time precisa ter quando trabalha com cloud? O que você poderia mapear, assim, pontuar os principais fatores? O que eu gosto de pensar hoje para desenvolvimento, para um líder técnico, cara, não seja fã de um player de cloud. Assim. Não existe isso de que a AWS é melhor, a Microsoft é melhor. Não tem essa, cara. Hoje você tem que tirar proveito do que tem de melhor em cada uma dessas clouds. Então, perder os dogmas com relação a isso e se posicionar como multi-cloud, isso eu falo para aquela squad, para aquele tech lead, ele não ter essa coisa do tipo, não, aqui a gente só trabalha com isso, só trabalha com aquilo. O que é melhor para o negócio? Qual que oferece o recurso mais completo, com as funcionalidades que eu preciso? Então, não ter esse dogma. E não desenvolver nada orientado ao dogma, ou seja, eu já pensar que eu não posso estar preso a uma cloud, que eu tenho que desenvolver algo que vai funcionar em qualquer player, que vai ser independente, que vai ser fácil de integrar com qualquer outra coisa. Então, eu acho que esses pensamentos são básicos e a questão de saber que, cara, recurso de cloud custa. Então, eu tenho que ter essa preocupação de usar aquilo com sabedoria e tal, porque senão daqui a pouco estão falando mal da cloud, porque, na verdade, eu não pensei no custo que aquilo poderia ter. Exato. Tá claro. A gente fala sempre de vendor lock-in, que é essa questão de uma pessoa escolher alguns certos serviços em cloud que depois ela não tem muita agilidade para sair daquela cloud específica, né? Como é que você vê essa questão e como é que dá para mitigar essa questão do lock-in? Eu penso que primeiro é realmente fugir do lock-in, porque por mais que possa parecer que tem uma vantagem financeira em se amarrar e casar com um player assim, de cloud, essa conta vem depois. Então, não optar por isso conscientemente, porque tem gente que realmente faz essa escolha. Não, eu vou fazer o meu negócio aqui totalmente amarrado com os recursos que estão aqui. Cara, quantas vezes eu já não vi um cara mudar um parâmetro lá num negócio que foi feito e você ter que reconstruir muita coisa. Então, ter essa preocupação logo de começo é importante. Hoje você já consegue fazer qualquer desenvolvimento com a visão da possível migração depois. Isso tem que ser mandatório, cara. Tem que ser mandatório. Você tem que pensar, cara, eu posso ter que migrar para uma outra cloud depois. Então, qual é a arquitetura que eu vou ter que usar aqui? Essa arquitetura, muitas vezes, pode ser uma arquitetura muito open source. Muito open source. Porque, cara, eu quero ter um banco de dados que eu possa mover daqui para lá. Entendeu? Então, hoje, a ideia é eu pensar numa arquitetura que eu possa migrar, numa arquitetura mais open source, já não ter como princípio o aceitar esse casamento logo de cara. E, cara, outra coisa que a gente acabou de falar é a infraestrutura como código. Porque você imagina, você consegue muitas vezes, se você estiver utilizando plataformas de mercado, como a gente falou de Terraform, cara, é um comando que você vai mandar executar do outro lado que ele já vai criar toda aquela infraestrutura para você na outra cloud. Perfeito, isso é legal. Entendeu? E quando a gente fala dos benefícios que a cloud pode prover para o negócio, como que você enxerga que a cloud, esse movimento de ir para a cloud, utilizar todos os recursos que uma plataforma ali te oferece, pode beneficiar o negócio em si? Cara, eu acho que a gente aqui está mais acostumado a falar muito dessa questão da entrega rápida de um recurso, de uma funcionalidade, da agilidade, da flexibilidade, da elasticidade. Então, muitas vezes o cara pensa que o negócio dele é que, eu sou uma transportadora, isso aqui não impacta para mim, não tem impacto para mim. Cara, mas a hora que ele começa a ver quais são as principais plataformas de monitoramento da frota dele, de otimizar um determinado modal ali que ele tenha.
cara, ele vai se deparar com soluções que estão na cloud, que ele pode desenvolver integrações para aquelas soluções, que ele pode ter fazer uma implantação daquela... Não tem um SaaS ali, ele tem que fazer uma implantação. Então, se ele vai fazer uma implantação, ele vai comprar servidor para aquilo? Quanto tempo aquele servidor vai aguentar o negócio? Fica obsoleto, né? Vai ficar obsoleto muito rápido. E outra, não, poxa, mas agora eu quero poder pegar os dados que eu tenho aqui, subir para uma plataforma de dados para aplicar algoritmos de inteligência artificial. Como é que eu vou fazer isso sem cloud, cara? Não vai fazer. Só que se você já construiu um negócio dentro da cloud, essas funcionalidades já estão disponíveis lá, é plug and play, você roda na hora, você não tem que pensar duas vezes, você não precisa de um novo projeto. Entendeu? Que é o que aconteceu com o Databricks, por exemplo, Exato. que já nasceu grudado nas principais clouds, né? E para quem quisesse usar uma solução de Spark gerenciado dessa, não conseguiria com on-premises, né? Exatamente. Fabiano, em relação às grandes clouds, quando a gente fala de infraestrutura, a gente pensa sempre nas principais, AWS, Azure e Google, né? E Oracle também. Mas quando a gente está falando agora de serviços, né? As a service, a gente vê outros players por fora. O exemplo que você deu de inteligência artificial. Né? O que você vê surgindo de tendências assim, as a service? IA é o que se fala do momento. O que mais que a gente pode destacar? Cara, eu acho que as APIs, né? Os microdesenvolvimentos. Então, hoje, se você pensar que a sua solução vai resolver de problema, provavelmente alguém já desenvolveu uma API para aquele problema específico. E vale o estudo de você ver, poxa, quanto que eu vou investir aqui para desenvolver uma solução para esse problema versus eu consumir o dado que aquele cara já resolveu e que ele tem uma equipe lá que sustenta aquilo, que garante uma disponibilidade, garante um SLA naquilo para mim. Então, os microserviços, eles como serviço para resolver pequenos problemas que são comuns a vários desenvolvimentos, é também uma tendência muito forte. O que a gente está vendo da AI generativa e que tá esse boom, esse hype e tal, eu acho que tem muita gente falando, não, poxa, mas isso aí é só para geração de conteúdo. Né? Tem muito essa coisa de geração de conteúdo. Só que eu já estou atendendo clientes com pedidos, por exemplo, de terem um analista sênior de RH na empresa dele, que é, na verdade, uma inteligência artificial. Um analista que responde de forma humanizada, baseado nos dados daquela empresa, quando que aquela pessoa vai poder tirar umas férias, sabe? Todo esse tipo de serviço prestado por uma pessoa que conversa de forma humanizada e responde as perguntas de qualquer funcionário ali. Tipo um bot. Tipo um bot. Então, a inteligência artificial generativa, que é o que está agora, não é só conteúdo. Então, daqui vão surgir, cara, infinitas formas de resolver muitos problemas. Isso também faz com que a gente, às vezes, enxergava muito as automatizações como um simples desenvolvimento de cliques ali que, olha, não precisa mais. De tarefas repetitivas. E agora não é mais isso. Agora você vai conseguir criar automatizações para processos que muitas vezes você considerava que existia ali uma inteligência que o robô não poderia resolver. Mas agora ele já vai poder resolver. Então, muitos processos vão começar a entrar nessa esteira de automatização através da inteligência artificial. E na cloud isso é acelerado exponencialmente. Exponencialmente. Uma outra coisa que eu acho que ainda, apesar de existir faz muito tempo, mas ainda é uma coisa que você não vê sendo pensado para a maioria das arquiteturas, das infraestruturas, dos ambientes por aí. A computação de borda. Então, a computação de borda, de eu pensar no cara que está lá na ponta, de eu entregar aquele recurso mais próximo dele, o processamento está mais próximo dele, vai ser crucial para um monte de coisa. E que exemplos que a gente teria disso? Porque a gente fala de cloud de servidores centralizados lá numa região, né, da AWS, mas a computação de borda, como é que isso chega na prática para a gente? Como é que é a infraestrutura disso? Tem algumas formas que a gente pode pensar. Pensar o exemplo da Netflix. Aquele aplicativo que está na sua televisão. Perfeito. Uma parte do processamento pode estar sendo feito por ele. Uma outra parte crucial do processamento pode estar sendo feita por uma infraestrutura que é entregue dentro de um data center que está muito próximo da sua casa. Perfeito.
Então, você vai distribuindo. Isso não precisa ir lá no data center da Microsoft, lá nos Estados Unidos, para resolver. Então, você começa a distribuir geograficamente para reduzir latência, para pensar no desenvolvimento dessa forma. Isso para tudo. Então, o seu iPad aí, ele está resolvendo certos problemas que não precisam ir para a cloud para resolver. Tá claro. Perfeito. Acho que até, se eu não me engano, sistemas de reconhecimento facial, alguma coisa mais básica, o reconhecimento roda ali no aparelho local mesmo, né? Vocês viram, esse lançamento da Google com o Gemini, ele tem uma versão lá que é para dispositivo móvel, que já é para resolver muito da IA generativa sem precisar ir buscar tudo no servidor do Google, né? Boa. E, Fabiano, quando a gente pega uma visão de empresas que já estão, vamos dizer assim, no estado da arte do uso de cloud e as empresas que ainda não estão, como que você enxerga o potencial, os ganhos dessas empresas? Você consegue diferenciar isso? Potenciais de ganho? Então, são gigantes, né? Mas eu penso que naquilo que a gente falou, né? O cara que está no estado da arte, o cara que já está usando a última coisa que está disponível, ele tem a possibilidade dele sair muito na frente. Ele tem um diferencial competitivo de negócios mesmo. Ele é mais ágil, ele vai entregar mais rápido aquilo. Então, ele já está num grau de otimização da utilização do recurso de nuvem, onde muitas vezes ele até paga mais barato do que o outro, porque ele já modernizou as aplicações dele. Ele já transformou aquelas aplicações monolíticas que gastam uma fortuna com infraestrutura para uma aplicação que está usando recursos de plataforma e tudo mais. Então, ele já está tendo economia. Ele entrega funcionalidades de negócio com mais rapidez. Ele consegue colocar nos dados dele um algoritmo de inteligência artificial, de machine learning, para tirar alguma inteligência de negócio ali, super rápido. Então, eu penso nessas empresas como sendo empresas que elas, além de terem a vantagem de estarem com os custos otimizados, de terem mais segurança, porque já estão usando os principais recursos de cloud para a segurança, de terem agilidade no negócio deles e flexibilidade, elas conseguem se reinventar muito rápido. Então, por que um Magazine Luiza vai lá e lança sua própria cloud também e consegue fazer isso? Porque ele já estava no estado da arte. Então, ele consegue se reinventar. E hoje, cada vez mais, uma empresa de varejo não vai ser só uma empresa de varejo. Uma transportadora não vai ser só uma transportadora. Elas estão virando empresas de tecnologia. Então, elas estão conseguindo fazer essa virada. E quais são as empresas mais valiosas do mundo? São as empresas de tecnologia. Perfeito. E quando a gente fala muito sobre a segurança, né? Eu acho que muitas empresas têm um receio de ir para a cloud com medo sobre segurança, ataques cibernéticos, etc. Não que numa infraestrutura não vai acontecer física. Mas como que hoje as clouds elas se preparam para que você minimize esse tipo de coisa, esses riscos? Cara, o que eu vejo de mais interessante nisso é o seguinte: muitas vezes quando a gente pensa em cybersecurity, muitas vezes a galera já pensa assim, não, eu preciso de um blue team, de um red team, de um purple team, preciso de não sei o quê, de uma puta ferramenta cara pra cacete, o cara quer ir lá contratar o exército de Israel para proteger a empresa dele. Só que ele quer fazer isso sair do 8 para 80, né? Ele tá no 0, não faz o mínimo, que aliás ele já está pagando com certeza algum produto que tenha funcionalidade. Autenticação de multifator, criptografia de dados. Só não usa. Tá no pacote, mas não usa. O anti-spam dele que ele não configurou, que ele já está pagando. Sabe? Não olhar as configurações de segurança da plataforma que ele está usando para compartilhamento de arquivos. Então, o básico bem feito hoje, e que todas essas plataformas entregam, não só quando a gente fala de cloud como plataforma para infraestrutura e tal, mas também a plataforma de produtividade dele. O Google Workspace, o Microsoft 365. Tem uma galera pagando por isso, pagando caro, pagando por edições do produto que tem uma série de funcionalidades para garantir privacidade de dados, para garantir o básico de segurança. A maioria das empresas que foram invadidas não teriam sido invadidas se tivessem habilitado os recursos que elas já pagam. Colocando o cadeado no portão. Né? É só isso. Eu comecei a empresa em outubro. Eu já atendi uns 3 clientes que foram invadidos
porque não tinha um anti-spam ou porque não tinha uma autenticação de multifator. Era só São habilitar coisas um botãozinho. simples. São coisas simples. Então, assim, muitas vezes eu posiciono a nossa empresa como uma empresa de segurança também. Porque se para a maioria das empresas que eu faço esse tipo de serviço, esse cara não vai ser invadido. Ele não vai ter um problema de phishing, ele não vai. Porque ele está achando que ele precisa investir milhões para conseguir ter isso, que precisa de um profissional mega, hiper especializado que quase não existe mais. E não é isso. Ele já está pagando por algo que resolveria o problema dele. Eu acho que é muito falta do conhecimento de fato e o medo porque se coloca na mídia que hackear os dados que fizeram e tal. Então, você acaba gerando de fato uma preocupação, às vezes até muito maior do que deveria. Mas quando a gente vai ter essa conversa com o CIO, a gente escuta muito assim, não, cara, aqui tá tudo certo. Aqui tá, não, tá tudo bem, deixa aqui, meu time tá olhando, tá tudo bem. Tá bom, beleza. Tá dormindo tranquilo? Então tá bom. Legal. Ô, Fabiano, voltando um pouco para o Beabá. Para uma empresa que ainda não está na jornada de cloud, então, quais são os benefícios que a gente tem ali? Elasticidade é um, né? Mas como é que esses conceitos podem ajudar na tomada de decisão? Cara, Como você convence um cliente que não né? está Como que você convence, cloud, né, você leva cara? ele pra lá? Eu gosto de convencer pela dor mesmo, cara. Eu sei que se o cara não tá em cloud, ele tá sofrendo, ele tá em sofrimento. Ele pode dizer que não, mas ele tá em sofrimento. Ele poderia estar dormindo bem melhor do que ele tá dormindo. Legal. Entendeu? Então, começa por aí. O ambiente dele tá aguentando a carga que tá vindo, a demanda que tá vindo? Ou ele cai e fica fora de uma Black Friday ou coisa parecida. Para ele aumentar a disponibilidade, para ele aumentar a elasticidade, ele consegue fazer isso rápido, ele tem que esperar 6 meses para chegar um servidor da China. Entendeu? Então, começa por aí. Aí vem para as features de segurança. Tá, você tem infraestrutura própria, física, como é que você garante a segurança? Né? Porque o cara tem que se preocupar até com a segurança física do negócio, né? Tá, mas como é que você garante a segurança? Você tem plataformas que estão conectadas com as principais bases de dados, dos principais ataques que estão acontecendo e tal, protegendo ali não só a sua infraestrutura, mas com melhores práticas para proteger, sei lá, o governo dos Estados Unidos. Você tem isso na sua infraestrutura física? Provavelmente não. Então, quando você começa a mostrar para o cara que o que você está oferecendo para ele é tirar dor de cabeça, tirar noites mal dormidas e problemas de indisponibilidade, de sistema fora do ar, para ele parar de parecer o cara que apaga incêndio e começar a ser visto na empresa dele como alguém que alavanca os negócios, que cria pista pro avião da empresa decolar, sabe? Então, é mostrar isso pro cara. É falar, cara, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo. A empresa tá pagando uma fortuna no teu salário, no teu time, para ficar de bombeiro, cara. Para ficar cuidando da infraestrutura básica ali, cara. Você podia estar sendo realmente considerado para conversas de negócios dentro da tua corporação. Novas oportunidades, né? De novas oportunidades, de negócio, de acelerar o negócio da tua empresa, de fazer diferença nesse sentido. Enquanto você está tendo que cuidar de lata, está preocupado se o ar-condicionado da sala de servidores está funcionando. Você acha que às vezes as pessoas fazem isso ali muito como uma síndrome do impostor, vamos dizer assim? Cara, tipo, vou tentar manter o meu, sabe? Eu acho que tem isso. Eu acho que ainda tem isso, cara. É impressionante que eu acho que ainda tem isso, porque não sei se ele pensa que isso cria uma dependência dele e ele está com medo do processo de atualização e talvez porque ele vai ter que se atualizar com relação a isso. Então talvez ele tenha medo. E, cara, não sei assim, se vocês já experimentaram criar uma máquina virtual ou alguma coisa em qualquer plataforma de cloud, é muito fácil, cara. É muito fácil. É muito simples. Esses dias eu estava revisando um plano de continuidade de negócios de uma empresa que tinha tudo on-premise, questões de e-mail. E a sensação e-mail. é que você está trabalhando bastante, né? Você tem que, horário de backup do e-mail. Cara, olha o isso. disaster recovery do e-mail. E coisa que se você usar o serviço gerenciado, Tudo já está pago. nativo já. Já está feito. Já está feito, cara. E é engraçado isso, porque na Authenticare a gente vende muito Google Workspace. É esse exemplo, perfeito. E a gente pensa, sei lá, que ainda existem, cara, muitas empresas usando um servidor físico para e-mail e disponibilizando para o time, para a empresa, uma caixa postal pequenininha. E aí depois ele tem que ficar pedindo para as pessoas apagarem os e-mails porque acabou o espaço, cara. Como pode, né? E
Simplesmente a empresa não tem gestão alguma daquilo, cara. Gestão alguma. Não tem nada, não tem segurança nenhuma. Tem uma sensação de controle, né? Uma sensação de controle. Mas isso aí já ficou para trás. Então, assim, esse cara, na verdade, que está no on-premise muitas vezes, né, não é todos os casos, porque você tem no cloud privada, você tem uma série de tecnologias hoje para esse cara a ter recursos de cloud dentro de uma infraestrutura física local dele. Mas a grande maioria, no final das contas, está atrasando a empresa. E está achando que está se garantindo em alguma coisa, quando na verdade não. Acho que um ponto que você trouxe, só para a gente contextualizar para quem está ouvindo, o que é uma cloud privada? O que muda? Como que é o contexto dela em relação aos outros modelos ali de arquitetura de cloud? Legal o ponto que você trouxe, cara. Seguinte, hoje, quando a gente pensa na cloud, a gente está falando, por exemplo, de só cloud. É a capacidade de eu criar recursos que são de infraestrutura ou de plataforma, de forma dinâmica, de forma escalável, de forma flexível, o desliga e liga quando não está usando, esse tipo de dinâmica. Hoje eu tenho softwares onde eu tenho minha infra física, eu coloco esses softwares, eles abstraem a infraestrutura física, criam uma camada de plataforma. E aí eu consigo ter infraestrutura como código, eu consigo ter uma série de recursos. O próprio Azure da Microsoft e tal tem isso. Eu tenho uma opção de ter isso no meu ambiente privado. Então, eu crio uma camada maior de segurança. Então, tem situações de dados onde você tem uma exigência nesse sentido, de privacidade de dados e tal, de onde aquele dado vai ser armazenado. Então, tem alguns órgãos públicos que optam por isso. Isso, questão regulatória, de governança. Questão regulatória, né? Governança. Entendeu? Então, existem casos de uso para isso. E a nuvem pública já é quando você está lá compartilhando o recurso daquele data center, na onde você tem a mesma segurança e você ainda tem a disponibilidade de coisas que você não vai conseguir trazer para o seu ambiente físico. Eu não vou conseguir trazer toda a tecnologia da OpenAI lá para dentro do meu data center, mesmo que eu use uma cloud privada. Perfeito. Bem claro. Legal, show de bola. Fabiano, quando a gente fala sobre formação, né, a galera querendo aprender um pouco mais sobre cloud, etc. Aonde você tem uma biblioteca, você recomenda algum lugar, algum conteúdo, alguma coisa que essa galera pode beber da fonte? Sim. Cara, eu não é querendo puxar sardinha para quem é nosso parceiro, não, mas a Google tem um site que chama Skill Boost. Cara, lá o cara faz tudo. Ele não vai aprender só sobre a cloud de Google. Ele vai aprender sobre cloud, vai aprender sobre segurança, sobre inteligência artificial generativa, Legal. Com muitas plataformas open source, com plataformas multi-cloud, entendeu? A especificidade do Google Cloud ali ele também vai ter, mas esse é a cereja do bolo. E a forma como eles construíram os treinamentos deles, que estão disponíveis em português, é muito didática, é muito dinâmica, é muito... É toda animada, gamificada, sabe? Então, é tesão mesmo de aprender. Eu acho que prático. É prático, tem vários exercícios. Ele disponibiliza vários laboratórios onde você sobe o ambiente lá e você consegue fazer teste, né? gratuito. Sem ter que gastar. E aí tem um negócio muito legal, que é o seguinte, normalmente a galera paga para tirar a certificação. Lá você faz o curso, você completar o curso, fizer todos os exercícios, você já ganha o voucher para fazer a prova e tirar legal. a certificação. Boa. Então ajuda bastante. Cara, outra coisa que eu gosto de pensar para tecnologia, cara, é comprar produto digital daquele assunto específico que você quer se desenvolver. E aí tem uma série de plataformas para você comprar um curso desse e tal. Mas eu acho que são caminhos assim muito práticos para você. Eu gostei do que os caras falaram lá de infraestrutura como código. Cara, você vai achar na Udemy lá zilhões de conteúdos, inclusive no Skill Boost da Google também tem. Para geração nova, quem tem vontade de aprender tem conteúdo e tem mercado, né? Cara, o que não falta é conteúdo, cara. Você aprende qualquer coisa dessa forma. Hoje o difícil é o cara que fala assim, não, eu quero ir para uma escola presencial, sentar numa sala muito lá difícil. Com uma... Isso aí é difícil do cara achar. Aí é difícil. Mas, cara, esses fabricantes, o que eles mais querem... E eles sabem que uma da formas de trazer cliente para eles no futuro é formando as pessoas agora. Então, tem muito conteúdo disponível. É inteligente pensar assim, né? Sim.
Quanto mais eu dou conteúdo, mais eu formo, mais consomem da minha plataforma. É isso. Faz todo sentido. Faz. Não, legal. Tá. Ô, Fabiano, o que é a cloud híbrida? Que é essa questão de a gente utilizar mais de uma cloud. Isso funciona? Como é que você vê essa questão? Normalmente, assim, hoje eu acho que é o mais natural, principalmente para aquelas empresas que a gente fala que ela tem as cloud native, que é o cara que nasceu já na cloud. Então, o cara de SaaS, normalmente, ele já nasce na cloud. E aí ele não tem servidor interno, coisa parecida. A cloud híbrida veio para o cara que tem aquela infraestrutura interna, local, on-premise, seja num data center, no colocation, sei lá. E tem coisas que, poxa, isso aqui ainda não dá para eu levar para a cloud. Então eu preciso fazer um híbrido. Eu preciso que o que estiver na cloud pública, na cloud privada, se comunique com os recursos que eu tenho on-premise de forma transparente. Isso é o híbrido. Então, muitas vezes o cara vai ter lá o Active Director dele, sei lá, vai ter alguma coisa, um banco de dados e tal, que é transparente para quem está consumindo aqueles serviços, porque foi feita uma configuração para ser híbrido. É uma jornada que favorece a migração, né? Isso. Porque ele vai desidratando os serviços antigos e crescendo na cloud. Né? Exato. Exatamente. Me parece um pouco a jornada dos grandes bancos também, que tem seus legados em COBOL, em mainframe, e tem que conviver com o mundo mais moderno. Né? É isso aí. É isso aí. Mas hoje, para quem está on-premise, é o caminho natural. Você começa híbrido. Você Até vai pra levar testar, tudo. né? Até pra validar. testar. Entendeu? Tá. E para fugir do lock-in, a gente fala às vezes de multi-cloud, que é a capacidade de alguma aplicação rodar em mais de uma cloud. Parece ser bonito, mas tem seus desafios próprios também, né? Tem seus desafios, sim. Mas eu penso que, acho que o maior desafio eu quero fazer algo que consuma os serviços de plataforma de 3, 4 clouds diferentes. Cara, se você... Não, peraí. Não, dá um passo para trás. Qual ferramenta open source que roda em todas essas clouds, que entrega para mim de forma transparente, com uma mesma síntese de comunicação, aquilo que eu preciso? E aí eu desenvolvo em cima de uma plataforma open source migrável, assim, já, cara. Do tipo, isso aqui eu posso levar para lá e para cá. Porque o cara fala, não, vou usar a Lambda aqui, aí eu tenho que converter essa Lambda para function do outro lado. Perfeito. Aí vai ter redesenvolvimento, entendeu? Então, o ideal é você sempre se questionar, cara, vale a pena eu usar esse recurso próprio ou eu tenho aqui uma plataforma open source que eu posso utilizar? Tá Se claro. tem, vai na plataforma open source, ou vai num Databricks que vai rodar em qualquer lugar. Perfeito. O Databricks cresceu muito por ser visto como uma IDE independente da cloud. Né? Isso aí. Então, o engenheiro de dados aqui aprende aquele ecossistema do Databricks. Não tem que ficar se capacitando em cada cloud de um lugar que ele for trabalhar. Só que agora, o que você acha que é mais comum? Você ter o cara que conhece muito de SQL Server e de BigQuery, ou o cara que conhece de um Databricks? Normalmente, o cara está associado a um fabricante. Ou o cara se especializou no SQL Server, ou o cara se especializou no outro da Google aqui, ou da AWS. Então, acho que é essa jogada. Olhar para essas plataformas que são multi-cloud. Tá claro. Beleza. Eu queria perguntar, ainda você tem alguma questão? Eu queria perguntar de algum livro que o Fabiano queira indicar para a gente. Tem algum livro? Acho que eu vou falar de livro de cloud, né? Não precisa ser livro de cloud. A gente sempre pergunta aqui para quem está com a gente em relação a algum livro, pode ser de liderança, algum livro de formação que você acha que seja inspirador, e que vale a pena. Cara, eu tô relendo um livro que eu li, assim, sei lá, tem uns 10 anos, cara, que chama Escolha Você. É tal de James Altucher. Ele tem um podcast bem legal também. E esse cara é um cara que ele já quebrou várias vezes e ele conta a trajetória dele de empreendedorismo, de executivo. Ele conta praticamente a vida inteira dele, mostrando como sempre quando ele se priorizou, quando ele teve ali uma sacada de falar assim, não, cara, mas o que eu verdadeiramente quero para mim aqui? E ele focou nisso, as coisas deram muito certo, assim. Tanto que o livro é Escolha Você e Transforme-se numa máquina de ideias e de ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Mas tem nada a ver com ficar rico, coisa parecida. Tem a ver com propósito? Tem a ver com propósito, mas com um propósito, assim, no sentido de,
Cara, você é o seu propósito, assim, cara. E quando você se resolve, quando você foca em você e você ficar bem, tá? Você tá preocupado em você se cuidar e você ficar bem, você consegue ajudar o outro. Automaticamente. Seja por ser exemplo, seja porque você tá bem, então você vai chegar no trabalho e vai tratar as pessoas melhor, vai chegar em casa, vai tratar seus familiares melhor. Então, de você resgatar aquilo que é bom pra você e você acreditar, cara, não é eu me matando aqui, me descabelando, sacrificando a minha saúde mental, a minha saúde física e tal, que eu vou alcançar os meus resultados que eu quero. Não é nesse caminho. É o contrário. É no caminho que eu me priorizo, que eu me cuido, que eu chego lá. Entendeu? Muito Entendi. bom. Eu acho que a Autenticare tem a ver com o Escolhe Você do É Fabiano. isso aí, hein? cara. É isso mesmo. Acertou. Certíssimo. É Muito isso bom. aí, cara. É isso aí. Beleza, Fabiano. Cara, eu acho que a gente encerra por aqui. Foi Obrigado bem legal as pela questões. Acho que participação. teve umas perguntas básicas aqui que é bom para o pessoal aprender Exato. também, mas foi bem proveitoso. Eu que agradeço, meus Fabiano, amigos. obrigado pela oportunidade. participação. Obrigado a você. pela oportunidade, querido. Legal. Obrigado, Fabiano. Valeu. Tamo É isso junto. aí. Em breve a gente volta com mais episódios. Valeu, turma.